São 6h13. Nossa equipe, claro, segue toda mobilizada, acompanhando o conflito na Europa entre russos e ucranianos e a nova perspectiva, a nova expectativa gerada por essa nova rodada de negociações que acontece entre hoje e amanhã na Turquia. A gente vai conversar um pouquinho com o nosso editor de internacional, Diego Pavão. Diego, bom dia. Uma sinalização importante que a Ucrânia faz, não é? Se comprometendo com o status de neutralidade e terá de fazer uma modificação constitucional para isso, não é, Diego? Porque hoje consta na Constituição ucraniana, independentemente de quem seja o presidente, a obrigatoriedade do chefe do Estado, do parlamento ucranianos, buscarem a entrada em organismos internacionais, especialmente na OTAN, mas é uma sinalização de uma demanda que a Rússia faz entre tantas outras, né? Uma delas territorial, controlar um caminho importante ali na região do Donbás, Luhansk, Donetsk, Mariupol, até a Crimeia, ou seja, é uma demanda atendida, mas os russos não vão arredar o pé de tantas outras, né, Diego? Bom dia. Com certeza. Bom dia, Rafael, Elisa e Luciana, e para quem acompanha o Novo Dia. É verdade, essa questão da OTAN, a demanda para que a Ucrânia não faça parte da OTAN nunca, é uma das principais do governo russo, é uma das questões centrais, inclusive, do conflito, de o conflito, inclusive, ter se iniciado lá em fevereiro, mas a gente sabe que não é tudo. A gente sabe que tem, sim, outras demandas que a Rússia quer, como a desmilitarização, que a Ucrânia, por exemplo, não tenha um exército, não tenha armas, e isso pode ser mais difícil de ser aceito pela Ucrânia. A Ucrânia, lá no começo, antes da guerra, dizia mesmo que fazer parte da OTAN era uma prioridade absoluta e hoje, depois de um mês de conflito, muita destruição e muitas mortes, a gente já vê esse desejo se dissipando, vamos dizer assim, né? O presidente Volodymyr Zelensky cada vez mais mostrando sinais de que pode abrir mão disso e assim a Ucrânia se tornaria um país neutro, ou seja, não se envolveria em conflitos diretamente e também não integraria organizações como a própria OTAN, que é a aliança militar do Ocidente. A Ucrânia disse que não tem muitas perspectivas boas sobre essas negociações de hoje e amanhã na Turquia, não espera muita coisa, tem sido assim nos últimos dias, mas é claro que é uma tentativa de diálogo e isso é sempre positivo num cenário de guerra, num cenário em que a via militar é sempre mais utilizada do que a diplomacia. Bom, enquanto isso, os ataques na Ucrânia continuam. A gente tem hoje registros de domingo e também de hoje de manhã de novos ataques na Ucrânia. A gente vai mostrar agora no mapa, destacar alguns desses pontos que foram atacados entre domingo e hoje. Então aqui a gente tem a cidade de Lutsk, que também foi palco de um ataque. Aqui também a cidade de Rivne, que não aparece no mapa, mas fica nessa região. E aqui mais para frente, mais a oeste, a cidade de Zitomir. E equipes da CNN também ouviram explosões grandes hoje aqui em Kiev. E também a gente tem, claro, os bombardeios constantes aqui no sul, em Mariupol. A Rússia diz que agora, né, mudou de fase do plano, diz que vai focar aqui nessa região leste do país, que seriam aquelas províncias que a gente já falou aqui, Luhansk e Donetsk, que são regiões separatistas, regiões que o presidente Vladimir Putin reconheceu como independentes e soberanas, ou seja, que não fazem parte efetivamente do território da Ucrânia, né? São nações independentes segundo a Rússia. Então, essas regiões vão ser o foco da ofensiva russa, do plano da Rússia nesse momento. Isso segundo os russos. Os russos dizem que a primeira parte do plano já terminou e agora o foco vai ser nessa região leste. É importante a gente dizer que os Estados Unidos, nem o Reino Unido, a inteligência ocidental, ninguém ainda verificou efetivamente que a Rússia está focando só nessa área, que nem os russos dizem. Os Estados Unidos dizem que querem aguardar mais alguns dias para saber se esse vai ser realmente a mudança de foco do governo russo até agora, Rafael. Ô, Diego, tem uma pergunta daqui também. Eu queria te ouvir um pouco sobre as pessoas que estão tentando sair, né? Especialmente de Mariupol, que a gente tem acompanhado graves violações de direitos humanos. Inclusive, uma das violações é justamente a população não conseguir sair daquele local, inclusive sem ser atacada muitas vezes. Como é que está essa retirada, então, de civis? Lembrando, ainda, Diego, que a gente fala pouco aqui sobre isso, nem todos os civis têm a mobilidade para sair. A gente também tem que considerar aqueles que não conseguem sair, idosos, por exemplo, pessoas doentes e pessoas com mobilidade mesmo comprometida, né?
Exato, Luciana. E para a gente entender melhor isso, tem uma questão importante. Essas saídas de civis, e de novo vou mostrar aqui no mapa para a gente ver alguns pontos, essas saídas de civis são favorecidas muito mais para quem tem carro, por exemplo, carros particulares, porque às vezes a entrada de ônibus que são providenciados pela própria Ucrânia é muito difícil em lugares com muitos bombardeios e estradas destruídas. Vamos dar uma olhada de novo no mapa para a gente entender um ponto, mas a perspectiva hoje não é boa em relação à saída de civis. A Ucrânia disse que não vai formar nenhum corredor humanitário para retirar moradores que querem sair de cidades constantemente atacadas nos últimos dias. A cidade que a gente tem que ficar de olho de novo hoje para a saída de civis, mas que vai ser mais difícil, é aqui em Mariupol. O prefeito de Mariupol deu algumas declarações durante a madrugada, dizendo que 160 mil pessoas precisam sair da cidade ainda e que existiriam 26 ônibus à disposição dessas pessoas para entrar na cidade e retirar esses moradores. O problema é que Mariupol disse, e a própria Ucrânia disse, o governo da Ucrânia disse, que esses corredores humanitários não devem funcionar hoje porque a Rússia continua atacando essas rotas de saída de civis. Então a gente tem sim a tentativa de retirada de civis, a gente até tem em alguns pontos acordos de cessar-fogo para que os ataques sejam interrompidos e as pessoas consigam sair em segurança. O problema, segundo a Ucrânia, é que esses corredores, esses acordos de cessar-fogo também não têm sido respeitados pela Rússia. A Rússia vai lá e viola isso, viola o cessar-fogo e continua atacando, e isso se torna impossível para as pessoas saírem em segurança. Então, aqui em Mariupol, deve haver uma tentativa das pessoas de tentar sair de carro, mas não há garantia nenhuma de que esses ataques vão ser interrompidos, de que vão ser parados. E aí, a partir de Mariupol, essas pessoas podem sair e também tentar chegar à Polônia, fazer esse longo caminho, ou algo que a Ucrânia não gosta muito, mas chegar à própria Rússia, que ficaria pela proximidade, seria até mais fácil. Mas a Ucrânia não quer que seus cidadãos vão para um país que está realizando a ofensiva na Ucrânia. Agora, a situação em Mariupol é cada vez mais grave. O prefeito da cidade disse que a cidade está para enfrentar uma catástrofe humanitária, esse é o termo que ele usou, aqui essa cidade ao sul, que foi constantemente bombardeada. O Reino Unido, a inteligência britânica, acompanha a movimentação de tropas russas e disse que os russos estão tentando tomar a parte sul da cidade. A parte sul seria a parte do porto. Por isso essa intenção, né? Seria uma estratégia dos russos tomar o porto de Mariupol, que fica aqui no mar de Azov, aqui ao sul, e aí seria uma estratégia então russa bloquear esse porto, como já tem sido feito aqui em várias cidades ao sul da Ucrânia. Luciana.